Fala aí, meu irmão, minha irmã, a paz, tudo bom? Aqui é o irmão Carlos Xavier do canal DNA Beriano, com mais um vídeo, mais um estudo da palavra. E vamos iniciar, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor eterno Deus, neste momento, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos colocamos na tua presença, te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossa vida, te agradecemos pela oportunidade de mais um dia na tua presença. Eu peço a Ti, Senhor, que fala a cada coração nesse momento, que seja feita a Tua vontade. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos, essa família. Abre os céus nesse momento, nessa casa, e sejam todos cheios da plenitude e da glória do Espírito Santo nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O tema desse estudo quer dizer assim: deixa nas mãos daquele que é perfeito. Vou repetir. Deixa na mão daquele que é perfeito. O texto bíblico é João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 8, 9, 10 e 11. Diz assim: E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Vamos lá, irmãos. Começando dizendo para os irmãos que não existe coincidência quando Deus está agindo, quando Ele quer agir. Deus age conforme a vontade dele. Não existe coincidência. Mas eu quero falar também que, se você parar para analisar, isso não é uma exaltação, a questão de números não, tá, irmãos? É só observar os detalhes que estão nos textos bíblicos. E eu quero dizendo para você que eu tenho até uma mensagem que foi gravada há pouco tempo, falando sobre a perfeição de Deus. E a perfeição de Deus, ela na cultura judaica, né, no judaísmo, o número 7, tá? Eu vou afirmar, não existe coincidência, tá, irmãos? Naquele momento, Jesus está fazendo... o texto é a multiplicação dos pães e peixes. Ele acaba de fazer o seu discurso, né, o seu sermão, e o povo fica ali atento, está ouvindo a palavra. Isso é muito bom. E quando nós ouvimos a palavra, as portas se abrem, tá? E Jesus está pregando a palavra. Só que naquele momento, Jesus também tem uma coisa que é interessante. Jesus ele observa as nossas deficiências, ele observa a nossa tristeza, ele sabe que nós estamos passando. É um Deus maravilhoso, não temos sombra de dúvidas sobre o que Deus tem, como Ele tem cuidado de nós. O cuidado de nós é tremendo, né? Em todos os detalhes. E Jesus observa que tem muita gente ali e não ficava legal dispensar o povo, aquela multidão de pessoas, sem um alimento, né? Não ficaria legal. E Jesus vai e faz até uma pergunta: olha, como é que vamos alimentar esse povo? Vou mostrar para você o versículo. Está escrito assim, versículo 4, versículo 5, diz assim: Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Engraçado, né? Versículo 6 está escrito assim: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus faz um questionamento: onde vamos alimento para esse povo todo? Ele estava fazendo aquela pergunta ali, não que ele não tinha perdido o controle das coisas. Aliás, Jesus nunca perde o controle das coisas. Tá? Nós aqui, por nossa aquela vontade, vamos dizer assim, nosso desejo de querer resolver tudo do nosso jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, a gente muitas vezes coloca a mão onde não alcança, faz coisa que não é para fazer, porque nós somos imediatistas, tá? Mas Jesus, ele fala assim: olha, onde tem, como conseguir alimento para esse povo? Faz uma pergunta:
Eu vou te fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você também já não fez perguntas quando você estava numa situação de tribulação? Falou assim, como eu vou resolver esse problema? Então, por isso que o tema desse estudo é: deixa nas mãos daquele que é perfeito. Deixa na mão daquele que é perfeito. Aí onde eu vou entrar com o texto? Quando Jesus fala isso, aí aparece no versículo de número 8, um dos discípulos, chamado André, filho de Simão Pedro, informou a Jesus. E versículo 9 diz assim: está aí um rapaz que tem quantos pães? Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Somado dá 7. 7 é o número da perfeição de Deus. Naquele momento, traz a presença de Deus naquele momento ali. Tá? Jesus poderia fazer um milagre com 5 pães? Poderia. Poderia fazer um milagre com um pão? Poderia. Tá? Mas naquele momento, tudo tem um porquê. É igual na nossa vida. Tudo na nossa vida, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Tudo na nossa vida tem um detalhe de Deus ali, um porquê de Deus. Deus, ele quando algo acontece na nossa vida, ele já está te dando escape lá na frente. Ele já está te dando a direção lá na frente. Deus não trabalha com coincidências. E naquele momento, Jesus, porque aparece um rapaz, uma criança, com 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, se somar os 2, dá 7. Perfeito. Aí você vê Deus entrando no negócio, Deus agindo no momento. É isso que eu quero dizer para você. Quando você traz Deus para o negócio, para a situação, a vitória é certa. A vitória é certa. Agora eu vou te dar alguns exemplos para não ficar muito longo. Tá? Vamos lá. Quando você perde o rumo das coisas, quando nós quebramos o pacto com Deus, olha o que acontece. Vamos lá. No livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 19, está escrito assim: ela fez, aqui o texto está falando de Sansão, tá? Ela fez com que ele dormisse sobre seus joelhos e chamou um homem que lhe rapou as 7, olha, não é coincidência, olha o que está acontecendo aqui. Rapou as 7 tranças de sua cabeça e ela começou a afligi-lo, pois sua força se afastou dele. Foram tirados 7 tranças, tá, da cabeça de Sansão. Aí você vai dizer assim, irmão, caso foi uma coincidência. Não foi. As 7 tranças ali simbolizavam a presença de Deus na vida de Sansão. Claro que havia uma promessa que não era para passar navalha na cabeça, mas naquele momento ele estava com 7 tranças. E aquelas tranças foram cortadas, foram rapadas, né? Tiradas da cabeça de Sansão. E o que acontece? A parte B diz assim: e ela começou a afligi-lo. Olha só, quando a presença de Deus sai, né? Porque, irmãos, aí você atrai a presença de Deus com a sua oração, atrai a presença de Deus com o louvor, atrai a presença de Deus com a leitura da palavra, atrai a presença de Deus com uma vida reta na presença, na casa do Senhor, com seus amigos, com seus familiares. Você atrai a presença. Mas quando você afasta, tá? Quando você faz alguma coisa que não é lícito, você está afastando, você não está tendo, não está batendo. Nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida separada para Deus. E naquele momento a presença de Deus fez o quê? Quando ela começou a afligi-lo, pois sua força se afastou dele. E a Bíblia vai dizer que ele foi atormentado, ele foi levado cativo, foi preso, né? E depois, no último instante ali, ele pede mais uma chance, tá? Mas o intuito aqui do estudo não é esse, que eu quero ganhar tempo com você, é que quando você deixa não deixa na mão daquele que é perfeito, os seus negócios, a sua vida, pode contar que vai dar ruim, não vai dar certo. Vamos lá? Outra coisa que eu quero trazer para você: tudo tem o seu tempo para acontecer quando você deixa na mão daquele que é perfeito. Vamos lá, livro de 1 Reis, capítulo de número 6, versículo 38. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, está falando do período do tempo de construção do templo, aonde Salomão fez
tudo perfeito, tudo organizado conforme a ordem que Deus tinha dado, né, conforme a instrução que Deus deu ao seu pai Davi, e Salomão foi lá e construiu tudo. Mas para sair perfeito, para sair bom e da maneira que Deus quer, requer paciência, requer tempo. Se colocou na mão de Deus e está fazendo como Deus quer, pode confiar que vai sair na excelência. E o que acontece aqui? Você vê que o templo demorou para ser construído, mas foi perfeito. Foram 7 anos. O templo, 7 anos para a construção do templo. E saiu de uma forma perfeita. Após, você pode ler depois 2 Crônicas capítulo 7, tá? Você vai ver lá que a presença de Deus foi tão grande que quando tomou a casa, os sacerdotes, né, a fumaça tomou lugar, a presença tomou lugar, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Para você ver como foi perfeito. Não foi perfeito só porque a estrutura, a base era bonita, as pedras eram bonitas. Foi perfeito porque foi colocado e foi feito na mão daquele que é perfeito. E o período da construção do templo foi de 7 anos. Entenda bem, não existe coincidência com Deus. Deus trabalha de maneira bem transparente, mostrando. Quando você traz a presença dele para a sua vida, meu irmão, pode contar que coisas grandes vão acontecer. E eu fecho aqui, não tenha medo da fornalha. Você vai me perguntar assim, irmão Carlos, para que eu venha vencer os obstáculos, eu preciso colocar minha vida na mão daquele que é perfeito? Sim. Sim. E quando Deus tem um propósito na sua vida, mesmo você estando afastado, meu querido, mesmo você estando afastado, eu não vou dizer desviado, eu digo afastado, tá? Da presença daquele que é santo, aonde você estiver, a promessa que ele fez com você, ele vai entrar com você aonde você esteja, não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o momento. Deus vai estar lá. Ele vai ser atraído pela sua oração, pela sua fidelidade, pelo seu louvor. Mas, irmão Carlos, eu estou vivendo a vida assim. Aqui o texto que eu vou ler para você está em Daniel capítulo 3, versículo 19. Tá? Livro do profeta Daniel capítulo 3, versículo 19, você vai encontrar e você vai ler que a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para ser lançados na fornalha. E o rei, diz a palavra, que ele, na sua fúria, ele mandou a fornalha se aquecer, aumentar a queima, né, a temperatura da fornalha. E ele manda aquecer, só que tem um detalhe, ele dá um tiro no pé. Ele manda aquecer 7 vezes mais. Ali, ó. Bota aí. Eu não quero uma, 2, 3, eu quero 7. Só que quem está pensando que vai te destruir, que vai te envergonhar, ele não sabe com quem está mexendo com o servo de Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Tome uma postura. Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a fornalha pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade. Talvez você está indo para a fornalha, talvez até por uma desobediência, ou por uma reclamação, ou por murmuração, seja lá qual for, você está indo para a fornalha. Mas aquele que é e para sempre será, vai entrar contigo na fornalha. E vou te falar uma coisa para você, vão aumentar 7 vezes mais, para te destruir. Só que quando ele bater, eles estão clamando, sem perceber, a presença de Deus naquele momento. Então entenda bem isso. O tema é: deixe nas mãos daquele que é perfeito. Vão te caluniar, vão se levantar contra você, mas se você deixar tudo na mão daquele que é perfeito, pode contar que a vitória é certa. O milagre vai acontecer. Seja firme, seja fiel, um adorador. E se puder dar seu like, se puder compartilhar a mensagem, tá? Eu fico grato. Esse canal aqui é um canal que vai trazer muitas mensagens, porque eu tenho tanto texto, tanta coisa para passar aqui para você, do coração de Deus, mas vamos devagar, né? Devagar também é pressa, tá? Então, que Deus te abençoe, fale melhor teu rico coração, e estamos juntos aí em oração, e através da palavra, que só há crescimento e libertação quando nós conhecemos a palavra. Deus te abençoe e fale melhor teu rico coração.